vereador Marco Rodrigues. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais membros da mesa, vereador Marlos Costa, vereador Alexandre Gomes, Rosângela Coelho, presidente do Sindispef, nossa Virgínia, representante da CUT, a nossa promotora Renata Neme e o Cristóvão aqui representando o Instituto de Previdência. Como as pessoas que me antecederam colocaram com bastante propriedade, a ausência hoje do Poder Executivo aqui demonstra o nível de respeito e a ausência de compromisso, não só com a Casa Legislativa, que vem demonstrando ao longo dos 3 anos quase de mandato, e também o de respeito com os servidores públicos municipais. Quero deixar claro também para todos que nos assistem aqui, que nós somos, os vereadores que aqui estão hoje, eles representam, eu não digo nem oposição, mas representam os vereadores que têm uma posição definida em relação ao governo municipal. E nós aqui somos a minoria. Nós hoje, do total de 27, temos 4 vereadores hoje numa posição contrária a tudo que vem acontecendo nessa cidade. E como todos aqui temos conhecimento da matemática, as coisas têm que ficar muito bem claras, né? O porquê que muitas das coisas acontecem aqui na nossa cidade. Ser vereador em São Gonçalo, ser político em São Gonçalo, eu costumo dizer que quando você quer fazer a coisa certa, a coisa de maneira digna, de maneira decente, você encontra uma série de obstáculos. Eu, como a doutora Renata colocou aqui no início, eu conheço muito bem e muito profundamente a situação do servidor público de São Gonçalo, porque tive a oportunidade no ano de 2009 de estar secretário de administração, no qual fiquei até o ano de 2012. Quando eu assumi como secretário em maio de 2009, encontrei a responsabilidade de cumprir o termo de ajustamento de conduta. E aí, de uma forma democrática, na companhia à época do Ministério Público, do vereador Marlos, da Rosângela Coelho e de alguns membros do sindicato, construímos, eu digo que assim, demos o primeiro passo, né, porque não chegamos aonde gostaríamos e aonde merecemos estar, na conclusão, na elaboração do termo de ajustamento de conduta. Realizamos, num total de 4 ou 5 concursos públicos. Um concurso público tivemos que cancelar, porque com a ajuda do Ministério Público, por uma recomendação do Ministério Público, porque identificamos várias irregularidades, pagamos um preço muito alto por isso, em função pelo posicionamento na época que tinha os grandes pela frente, mas que eu não vim nunca para essa casa aqui para falar, nem para a vida pública, para falar o que as pessoas gostariam de ouvir, e sim para falar a verdade. E é o que eu venho fazendo ao longo dos anos. Na época, tínhamos o desafio do concurso público, da terceirização, como rezava o termo de ajustamento de conduta, e também um desafio que era construir um plano de cargo, carreira e salário que pudesse atender aos anseios e ao interesse do servidor gonçalense, que eu sempre vi como um agente de transformação. Eu digo que São Gonçalo, com todas as dificuldades, com todas as limitações, se chegou a 2015 na condição que chegou, foi por causa de muitos de vocês, né? No qual o verdadeiro gestor público, o verdadeiro gestor público que tem visão pública, visão estratégica, visão de desenvolvimento, de crescimento, ele valoriza o seu principal patrimônio, que é o servidor público, que eu chamo de agente de transformação. Porque não existe nenhuma transformação que vá acontecer na cidade de São Gonçalo que não passe por vocês. Porque o servidor público são pessoas, e são as pessoas que transformam a sociedade, uma cidade, uma família, e por aí vai. E o vereador Marlos sempre demonstrou esse compromisso na época e nos ajudou a construir, a chegarmos na condição que a gente está hoje. E hoje, quando a gente apresentou à época o termo de ajustamento de conduta, encontrei uma resistência absurda dos meus colegas na época, membros do Poder Executivo, em que fizéssemos a terceirização. Porque todo mundo sabe que a maioria dos cargos comissionados hoje são indicações políticas.
E quando você passa por uma questão de terceirizar, porque o absurdo que se cometeu aqui nessa cidade, como eu falei, eu conheço um pouco, né? A lei 376 de 2008, ela foi criada em dezembro de 2008 em função de uma decisão judicial de 25 de setembro de 2008, que na época obrigou o poder público municipal, no prazo de 10 dias, a mandar todo mundo embora. Todo mundo sabe que a eleição naquela época era no dia 3 ou no dia 5, alguma coisa assim. Todo mundo lembra que na época a prefeita que estava se reelegeu, no dia seguinte teve que mandar 5.000 pessoas embora. E aí editaram a lei 376 de 2008 e contrataram todo mundo novamente. É 176, né? Eu sei, 176, eu assino com 376. 176 de 2008, e aí recontratou todo mundo, e aí depois foi tornada novamente constitucional. Por quê? A Constituição só permite cargos comissionados para chefia, assessoramento e direção. Tanto é que eu peguei casos como secretário, que o cara era nomeado chefe de setor, ele é onde que eu vou ser o chefe? Não, você vai ser o cara da vassoura, você vai ser o vigia. Ah, eu sou diretor de departamento. Qual o departamento? Aquele departamento, aquele banheiro ali. Por isso que o Ministério Público determinou que se terceirizasse as atividades meio e fizesse concurso público para atividade fim. E aí, como não era do desejo da grande maioria da classe política que comanda o poder executivo dessa cidade, e a gente vê isso presente no dia a dia, existe uma cultura nessa cidade, e eu, enquanto secretário, muita gente não queria, e eu provei que era possível. Diziam, vai terceirizar, o que custa 800 vai passar a custar 3.000. Né? Nós vamos ter que mandar 3.000 pessoas embora. Eu provei à época, senhores, que existiam 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas, nomeadas no Poder Executivo, que eu não consegui identificar o que essas pessoas faziam, aonde faziam, nem quando faziam. E fui quase execrado internamente. Por quê? Eu vim para a política para transformar a realidade da nossa cidade, e não para ser mais um. Falo isso aqui com o vereador Marlos, e a gente na época mapeou tudo isso. Isso aqui ninguém me falou, não, eu vivenciei. Então qualquer membro do Poder Executivo que quiser discutir essa realidade do município, né, eu estou à disposição a qualquer momento para discutir, porque eu tenho a certeza, vereador Marlos, que o Newton Munim hoje, ele reúne condições de exonerar amanhã, se ele quiser, 3.000 servidores públicos, 3.000 cargos comissionados, e a máquina, ninguém vai perceber que isso foi feito. Só o impacto político futuro, porque vai ter um monte de gente ali na porta da prefeitura cobrando o seu carguinho na porta. Então eu tenho várias experiências aqui que eu poderia ilustrar para vocês. Na época que implantamos aqui o ponto eletrônico na sede da prefeitura, implantamos também um controle de acesso. E aí, pegadinhas que eu aprontei para provar que isso era possível, isso era real, a pessoa tinha um crachá que ela entrava, ela batia o ponto e às vezes saía do outro lado. Aí a gente fez uma análise depois do sistema de acesso, sistema de ponto, falou, esse cara bateu o ponto 9 horas, 9h01, 9 horas ele entrou, 9h01 ele bateu o ponto, e 9h03 ele estava fora da prefeitura já. E na volta, 4h30 ele estava de volta, 4h31 ele batia o ponto e 4h31 ele saía. E aí o que eu fiz? Comecei a aumentar o tempo, pedi os meninos que trabalhavam comigo, aumenta o tempo de saída no crachá. Diz que o cara só pode sair depois de 1 a 2 horas. Aí ele batia, quando chegava lá o crachá saía. Para esse crachá que eu não consegui sair, você pega ele, diz que está com problema no radar e vamos juntando. E ao longo de muito tempo, a gente aí fizemos análises estatísticas. Né? Eu tenho uma estrutura pública que é a prefeitura, mas eu tenho as escolas, os postos de saúde, os pronto-socorros. Então, você faz uma conta estatística. E você consegue chegar ao número de pessoas que tem ali, e você vai multiplicando pelo número de equipamentos de acordo com o total de funcionários. Então, eu chegava na ordem de 40% e muitas das vezes a 50%. Então, precisa-se hoje se estabelecer uma nova cultura, um novo entendimento. Porque quando chega no período da eleição,
o comportamento da população muda. O que nós estamos fazendo hoje aqui como vereadores, sabe o que a gente escuta? Não dá voto isso não. Fiscalizar o Poder Executivo não dá voto. O pessoal não reconhece isso. O pessoal vai por outras vertentes, por outros caminhos. Mas é que eu digo, a principal, se cada um pegar aqui para ver a função principal do vereador, que é legislar e fiscalizar, vão ver que legislar é muito limitado. Agora, fiscalizar é mais amplo. Eu estava aqui conversando com a doutora Renata, a gente não consegue fiscalizar porque o Poder Executivo não disponibiliza as informações de maneira que a gente possa fiscalizar. Então, para concluir, foi feito concurso público para 5, mas 3 valeram, 4 valeram, 1 não pôde. Na época até a gente orientou o IPASG também para fazer o concurso, eu não sei por que se já foi concluído, né? Na época também foi feito. E aí eu pensei, pô, já foi feito concurso público, já foi feita a terceirização que todo mundo conhece aí, terceirizou-se até demais. Vou dar até um dado novo que é assim, a empresa que terceirizou, que era a Lapa, né? Era a Lapa, é a Lapa, que quem ganhou a terceirização, ainda teve uma reterceirização. Por quê? A Homebread, que é a fornecedora da merenda, também terceirizou a prestação de serviço do preparo e do pré-preparo. Eu não sei como, porque nós já denunciamos a FNDE, tudo que tinha, porque se existe merendeira no cargo público e merendeira atividade fim, eu não posso terceirizar o preparo, porque se eu tenho a merendeira lá para fazer, por que eu vou contratar uma outra pessoa para fazer? Então, tem uma série de problemas que eu não entendo até hoje, porque isso tudo, gente, foi concluído em 2012. Nós estamos em 2015. O prefeito perdeu a chance de, em janeiro de 2013, mandar esses 3.000 pessoas embora. Porque qual é a realidade do nosso município? Nós hoje temos 29 secretarias. 29. Mas 85% da receita de São Gonçalo se concentra em 3 secretarias. Saúde, educação e infraestrutura. Sobra 15 a 20% do orçamento para dividir para as outras 26 secretarias. Sabe para quê? Para virar cabide de emprego. Para que as pessoas ganhem pouco, não trabalhem, não prestem, porque a gente vê essa realidade do dia a dia. E aí eu pergunto, para quê? Numa cidade como a nossa, nós precisamos aqui, eu falo hoje com conhecimento de já ter passado pelo Poder Executivo e de estar no Poder Legislativo e deixar claro que para ser gestor nessa cidade, além de ter compromisso e ser responsável, ele tem que ser visionário, ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, porque senão não transforma a realidade dessa cidade. E aí hoje, por desconhecimento, por despreparo, a Câmara aqui de Vereadores já se posicionou desde o início do ano dessa tragédia, porque hoje a crise vai levar a culpa de todos os problemas que estão acontecendo na nossa cidade. Só que a crise é uma tragédia anunciada desde o início do ano passado. E aí pergunta, qual o contrato que o prefeito repactuou de lá para cá? Muito pelo contrário, pegou o lixo, trouxe de 50 milhões para 80, pegou a merenda que era 8 milhões, botou para 22, pegou a iluminação que era 3, botou para 15, aumentou o número de comissionados, que aumenta todo dia. E aí eu vou propor aqui, ou melhor, ver como é que a gente faz para cobrar, porque eu desafio o prefeito, vereador Marlos, a botar nos órgãos, nos equipamentos públicos, a relação lá, o quadro de horário, com o nome, com o horário de entrada, o horário de saída de todos esses funcionários que estão lá, para que facilite o nosso trabalho de fiscalização, porque eu duvido que você vai lá e vai conseguir encontrar. Porque eu falo isso com conhecimento de causa. Eu conheço, eu falo com propriedade, eu não li nenhum livro e ninguém me falou. É possível hoje a gente construir um caminho diferente. E não dá para pensar numa São Gonçalo melhor sem pensar na valorização do nosso maior patrimônio, que é o servidor público de São Gonçalo. Uma boa tarde a todos.